a quarta agenda é a questão da inflação e da hiperinflação. Então, a gente vai traçar pontos iniciais sobre questões econômicas que o sistema está implementando, que a gente vai se aprofundar ao longo dos episódios que conforme a gente for criando. Essa crise da cadeia de abastecimento, além da gentrificação, elas intensificam os processos de inflação e hiperinflação, levam à queda do poder de compra, e isso gera a desvalorização da moeda física, porque você perde poder de compra, então você é capaz de fazer muito menos coisa com esse dinheiro. Então isso gera a desvalorização das moedas físicas, inclusive o dólar. Tanto é que eu costumo dizer o seguinte: o problema econômico, socioeconômico do mundo, as pessoas acham que é estímulo, não é. Porque você pode, na verdade, você ficar jogando estímulo na economia que não tem demanda, que não tem oferta, vai gerar só mais inflação ainda. Porque você vai estar jogando basicamente um monte de dinheiro numa economia que o dinheiro não está circulando, porque não está tendo demanda, porque tem queda do poder de compra, não tem produtividade, portanto não tem oferta, e se não tem oferta, não tem demanda. E a demanda também cai não só por isso, mas também pela queda do poder de compra. Por isso que eu falo, o problema não é necessariamente estímulo, e sim estrutural. E com o sistema continuando a fazer isso, não tem solução, é uma coisa que só tende a piorar. Né? E aí você tem, aí você tem uma economia que não tem produtividade, não tem oferta, não tem demanda. Aí o que os governos fazem? Começam a imprimir dinheiro sem lastro. Imprimir dinheiro sem lastro, o dinheiro já vem mergulhado em débito. Então você já pega num dinheiro que já é fruto de débito, já é débito aquilo dali. E aí, o que acontece? Como eu acabei de falar, enormes quantidades de dinheiro circulam numa economia sem serem usados, numa economia que não tem dinheiro circulando direito. O que vai potencializar os efeitos da inflação, que vai se intensificar mais ainda quando eles começarem a emitir empréstimos sem garantia e etc. Quando essa impressão inicia, os efeitos dela acontecem, o valor da moeda cai completamente, desaba mais ainda. Com moedas físicas que eu digo dólar, né? Por exemplo. E aí, os dinheiros, só para pincelar aqui numa situação que é o seguinte. E aí, você tem uma questão que é o seguinte: o dinheiro emprestados aos países sai dos bancos comerciais. As pessoas acham que sai dos bancos centrais. Não, sai dos bancos comerciais. Só que eles começaram a ser enfraquecidos a partir de 2008 com as subprimes, lá naquela crise lá que teve. E isso endivida ainda mais os países, porque esses bancos estão quebrando. Esses bancos estão entrando em bancarrota, estão quebrando. Isso gera o endividamento dos países, porque é dali que os países tiram dinheiro. Aí tem um mecanismo que o sistema, que os bancos do sistema começaram a fazer, que é o overnight, que é, os bancos eles têm que fechar a caixa todo dia. Se ele fechar a caixa negativa num determinado dia, ele pede ao Banco Central, no caso do Brasil, Banco do Brasil, esse recurso. E cobrando uma taxa over, que é relacionada a esse overnight, esse recurso é entregado. Só que o banco tem que pagar no dia seguinte. Só que quem empresta com altas taxas de juros, aumentando o valor a ser pago. E essa taxa de juros, que é feita a manutenção dessa alta taxa de juros, ela diminui o consumo, prejudica as empresas que não crescem, gerando desemprego, encolhimento da economia. Fora que os bancos eles não conseguem mais pagar. E aí esses bancos começam a entrar em bancarrota. E os bancos comerciais que dão dinheiro para o país começam a falir, e o país começa a endividar. A economia encolhe mais ainda. E aí é bom salientar o seguinte: com a desvalorização, isso também contribui para a desvalorização da moeda, ela começa. O que o FMI e
os grandes centros de poder começam a fazer, eles começam a falar sobre e se movimentar na iniciativa de substituí-la pela moeda digital. Só que as pessoas elas são ensinadas a achar que isso é uma coisa boa. Não é. Porque com isso, com a moeda física dando lugar à moeda digital, por meio dos governos centrais, os lobistas e as corporações, elas passam a controlar diretamente a renda dos indivíduos e dos cidadãos. E eles podem tirar elas das pessoas a qualquer momento, caso queira. Então, por exemplo, um indivíduo, se você não concorda com o que a gente está fazendo, se você não concorda com o sistema, se você não concorda com as nossas práticas, ou seja, indivíduos que não obedecem ao sistema, criticam ele, o que acontece? Quando ele se rebela por causa das condições impostas, eles não vão receber a renda. E o acesso desse indivíduo à carteira digital é cortado. Então, esse é um mecanismo que o sistema tem de subjugar as pessoas e cortar completamente a renda das pessoas que não baixarem a cabeça para o sistema. Tanto é que eu costumo falar o seguinte: o dinheiro só é seu quando está na tua mão. Quando está no banco, não é mais teu. Só que quando isso for transicionado para o digital, não vai ser seu nunca mais. Não vai ser seu nunca mais. E o FMI está por trás disso porque ele está tentando criar uma cesta de moedas que as colocaria como controladas diretamente pelos banqueiros ligados ao sistema e, logicamente, forçando os países, por meio de chantagens econômicas, às vezes até ameaças militares, aos países que não adotarem isso. E que, se caso eles não cumpram, podem sofrer retaliações. Vale lembrar que essas moedas digitais estão ligadas ao crédito e à pontuação social, que é a forma que o sistema vai ter de avaliar quem é um bom cidadão, quem é um mau cidadão, que as pessoas acham que é uma coisa boa, porque o governo de ideologia A ou B está implementando isso. Só que isso vai ser implementado no resto do mundo. Isso vai ser, no futuro, vai ser implementado nos outros lugares. E você sabe muito bem que tipo de cidadão que vai ser classificado como bom cidadão, aquele que baixa a cabeça para tudo que o sistema implementa. Que vão ser todas essas tralhas de agendas que eles estão empurrando, então, que vão asfixiar a população. Então, se você for contra, você não vai ser classificado como um bom cidadão, então você não vai ter um bom crédito social, você não vai poder comprar as coisas porque você vai ter acesso à carteira digital cortada. E, consequentemente, também a renda básica universal. Então, essas questões econômicas, elas todas são interligadas. Inclusive, por que a gente falou da questão dos bancos? Porque como os governos tiram dinheiro a partir dos bancos comerciais e esses bancos começam a entrar em falência no meio de vários processos econômicos, os governos se endividando, tanto do ponto de vista interno quanto externo, o que começa a acontecer? Porque às vezes muitos países são forçados a pegar empréstimo no FMI por chantagens econômicas, e você sabe que o FMI traça diretrizes absurdas no pagamento. E aí, meus filhos, isso vai impactar diretamente no pagamento dos benefícios governamentais, dos auxílios públicos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então é por isso que a gente citou esse aspecto aí da economia. Então tudo está interligado. Tudo está interligado. E aí, uma outra coisa que vale a gente lembrar também é o seguinte: depois dessa questão, que é o resgate, na verdade o overnight é como se fosse um resgate, aí eles começaram a tornar o sistema mais e mais instável. Esse resgate, ele era temporário, a oferta de dinheiro teve que ser continuamente aumentada durante um período de 12 anos, e as taxas de juros tiveram que ser reduzidas. Só que isso não ia dar certo a longo prazo. E isso poderia gerar um colapso. Só que eles foram promovendo o adiamento desse colapso, né? Porque faltava alguma coisa para atingir a agenda que eles queriam. Só que os bancos, eles não funcionam a longo prazo
com taxas de juros negativos a longo prazo. Porque o sistema ele adotou essa política de juros zero há um tempo atrás, de negativo. Só que isso vai acabar destruindo a própria fundação do sistema bancário atual. Os bancos não funcionam assim a longo prazo. Então você não tem mais esses adiamentos. E aí, consequentemente, na situação atual, essa inflação, que já está subindo acentuadamente, ela vai ser fomentada, potencializada e vai ser transformada, por tudo que a gente falou até aqui agora, numa hiperinflação. Uma hiperinflação. Então essa é a situação que esse sistema se encontra.